A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Com muita alegria, retomamos o nosso devocional diário, depois de uma pausa, mas estamos aqui de volta, firmes e fortes, pela graça, buscando ainda a nossa leitura, meditação, o conhecimento diário que só a palavra do Senhor tem para nos dar. E neste breve, mas simples, mas sincero e verdadeiro devocional, convido os irmãos a dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estávamos lendo do capítulo 17, e hoje continuaremos dos versículos 16 a 18. Atos 17, versículos 16 a 18. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para juntos fazermos a leitura. Assim está escrito a palavra do Senhor. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E, sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que esse deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Com base nesta palavra, nós vamos meditar com o tema: aos adoradores de deuses estranhos e desconhecidos. Paulo, enfim, chega a Atenas nesta jornada. Esta que é a capital potencial do conhecimento humano, dominada por filosofias e pensamentos, e ainda assim a mais idólatra cidade que Paulo já havia visitado em sua viagem missionária até aqui. Paulo, por onde passou, plantou igrejas, e não apenas físicas, mas igrejas edificadas pela fé na conversão através do Evangelho de Jesus Cristo, que até então, para este povo tão sábio, tão conhecedores, eram desconhecidos o caminho da graça e da salvação. E eles viviam adorando uns e outros deuses dos mais variados, desconhecidos e estranhos para a sua própria vontade. Paulo, que foi separado, viveu essa idolatria no passado, mas foi separado e depois capacitado e cheio do Espírito Santo, ao se deparar com essa degradação espiritual naquela região, dada pela idolatria, a Bíblia diz que ele fica profundamente indignado. Mas também Lucas relata que mesmo diante de tanta indignação, Paulo não recua, ele não desiste. Ele não se afaga, ele não se entrega, ele muito menos lava as mãos e vai pregar para outros. Não, ele estava ali e ele estava empoderado da palavra de Cristo, do Evangelho da salvação, e confiou, que Cristo confiou a ele, que fez, e assim como ele fez em todas as cidades que passou, ele simplesmente deveria pregar, e assim ele fez, pregou para todos. E ele começou por onde? Estrategicamente, como vimos em todo o livro de Atos dos Apóstolos até aqui, desde a chamada de Paulo, do capítulo 9 até aqui, ele começa pelas sinagogas, que é lá onde estão as pessoas que estão ali buscando ainda um contato com Deus. Mas não aquilo que eles conheciam, mas as boas novas. Paulo não vai levar aquilo que eles conheciam, mas vai levar as boas novas. Por isso que ele é tratado, ele é indagado como um anunciador de deuses estranhos, quando na verdade eram eles que adoravam e buscavam alguma satisfação em deuses estranhos. Mas Paulo, com as boas novas, ele vem para transformar, trazer para transformar e converter todos aqueles, mas não todos ali, mas todos aqueles que creem. E muitos creram e foram salvos nesta cidade. Mesmo sendo tão inteligentes, tão conhecedores, tão sábios, ainda assim não sabiam aonde estava o caminho da salvação. E as boas novas dadas por Paulo os colocou nesse caminho. Mas assim, diante da necessidade,
Paulo não prega apenas na sinagoga, porque sabia que não seria somente ali, porque, como a palavra diz, era por toda a cidade, a cidade toda era tomada por ídolos. Cada lugar que ia tinha uma tribo de pessoas com pensamentos e ideologias, iam adorando um Deus estranho, um Deus desconhecido, um Deus morto, fazendo para si imagens e esculturas para cavar as suas próprias sepulturas espirituais. Então ele sai da sinagoga, para de pregar para os religiosos, aqueles que já conheciam Deus Todo-Poderoso, e ele vai também para a praça, para ali dissertar a este povo e tentar tirar essas escamas, essa cegueira espiritual, e também não somente um dia da semana como ele fazia aos sábados, mas todos os dias. A palavra diz que ele se entrega demais, ele sai da sinagoga e vai para as praças, e não somente no sábado, mas todos os dias, diariamente. Olha o esforço tremendo que esse homem fez. Deus seja louvado pela vida desse homem. Ele conheceu a verdade que o libertou e que tem dentro de si um arsenal da graça. Ele tinha um arsenal da graça que foi dado pelo Mestre para a salvação não só dele, mas para a salvação de todos os gentios, gregos e de toda a face da terra que ouvisse essa palavra, cresce, aceitasse Jesus como, reconhecesse Jesus como o Salvador e fosse batizados para a salvação e para a glória do Deus Pai. Então, os que costumam adorar Deus de bronze, prata, ouro, de gesso, madeiras esculpidas, todos criados e elaborados por mãos de talentos, de sábios, vigia, irmãos. Tome cuidado, pois a meta dessa idolatria é exatamente vos distanciar dos caminhos da verdadeira e única salvação, que está somente num único Deus, que é o único Criador. Pode nos oferecer a salvação somente através da fé e não através de adoração a deuses estranhos. Isso somente vem porque Ele nos concedeu através do Seu Filho, aquele que Ele nos prometeu, nos anunciou em João 3,16, o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aquele que é o nosso Redentor, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo dela. Depois dele, ninguém mais. Só há um mediador entre a criatura e o Criador, e esse é Cristo, que nos deu agora a possibilidade de sermos também filhos de Deus. Aleluia! Leia a Bíblia, irmãos. Busque sabedoria no Deus da Bíblia e não em deuses criados para satisfazer um pensamento ou uma ideia de um grupo. Não façam isso. O nosso Senhor reina para todos e para todos sempre. Não limite a sua adoração para deuses que estão mortos e estranhos e são estranhos. Fujam da idolatria, desse pecado mortal, que muito mais do que uma morte física provoca a mais terrível morte que uma pessoa pode enfrentar, a morte espiritual. Fuja da idolatria, irmãos, e corra para os braços do Deus vivo. Somente Ele tem poder sobre os céus, sobre a terra e tudo que está debaixo dela também. Fuja disso, porque a salvação está somente em uma simplicidade que Jesus nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E por fim, irmãos, para fechar, para não ficar somente nas minhas palavras, Salmo 115, dos versículos 1 a 6, essa palavra testifica e confirma para nós que devemos fugir da idolatria. E eu queria fechar lendo esses salmos dos versículos 1 a 8, Salmo 115, 1 a 8, que está escrito: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que questionam as nações? Onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus.
Tudo o que deseja, ele o pode realizar. Ele tem poder para realizar. Os ídolos deles são ouro e prata, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite a sua garganta. Sejam como eles sejam como eles quem os fabrica e todos os que nele depositam confiança. Fujam da idolatria, irmãos. Fujam de deuses que têm pernas, mas não andam, têm bocas, mas não falam, ouvidos, mas não veem. O nosso Deus, Ele ouve, Ele vê tudo e a todo instante. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não limite a sua adoração a um pedaço de algo que o seu olho pode enxergar, mas coloque o seu coração para adorar aquele Deus que você não enxerga, mas que está vivo ontem, hoje e para todo sempre. Receba essa palavra no seu coração e um conselho de irmão: fuja da idolatria, em nome de Jesus.